Bom, a gente vai abrir agora para a pergunta. Antes, eu queria só fazer uma pergunta aqui para a mesa, aproveitando todas essas reflexões que surgiram. Os dados abertos, eles são importantes tanto no campo da pesquisa, né, como no campo empresarial também, para gerar inovação. E a gente vê um movimento no Brasil que eu acredito que a gente já tem vários exemplos recentes para comprovar isso, que é um movimento de retrocesso em relação à abertura dos dados. Hoje mesmo eu li uma matéria no Globo que falava que o governo tirou do ar os dados sobre as emendas parlamentares, né? Então, a gente teve toda aquela questão de venda de votos para o impeachment não passar na Câmara, e aí o governo vem e tira os dados das emendas parlamentares que estavam disponíveis no site do governo, tira do ar. Então, eu queria saber de vocês assim, qual é o movimento que a gente precisa fazer para evitar esse tipo de retrocesso, pensando aí na perspectiva de quem está dentro do governo e está trabalhando com isso de dentro do governo, ou de quem precisa desses dados para o seu negócio, ou para a sua pesquisa, ou, enfim, para o campo de desenvolvimento social também, ativismo social. Oi. Como eu disse, eu acho que tem avanços e tem retrocessos. O Brasil, de fato, avançou nessa agenda nos últimos anos. Tem países que avançaram muito menos. E nos últimos poucos anos teve alguns retrocessos. Mas eu acho que a gente não pode generalizar, assim, de falar teve retrocessos por isso ou teve avanço por isso. Acho que depende muito do escopo. Então, se a gente for olhar para os estados, para alguns estados, cada estado tem uma situação diferente, de porque ou abriu mais dados ou deixou de abrir outros dados ou não atualizou. Se a gente for olhar para o governo federal, também tem uma situação diferente. E em muitos casos, de fato, tem a ver com as contas públicas, não ser um assunto de fato prioritário para o governo, seja municipal, estadual ou federal, e cortando gastos, diminuir essa abertura de dados públicos. Eu acho que é isso. Assim, a gente teria que pensar qual o escopo, se a gente está falando de município, qual município, se a gente está falando do estado, qual estado, e se é no nível federal, qual é o contexto do governo federal para isso ter acontecido. Mas, de modo geral, é fato, tem tido alguns retrocessos nessa agenda. Complementando, ótima pergunta, Natália, obrigado. Complementando a resposta do Ariel, muitas coisas podem ser feitas, tanto pelo próprio governo, como pela sociedade, como pela academia, pela imprensa e pelo setor privado. Eu acredito muito que, quando o setor privado se apropriar mais dos dados abertos, a gente vai ter uma força econômica nesse negócio que vai gerar maior sustentabilidade. E como o Ariel bem colocou, uma das causas dos retrocessos também tem a ver com fatores de sustentabilidade. Abrir dados custa caro, manter os dados abertos também custa caro. E alguém tem que pagar essa conta. E no cenário de crise, restrição, etc., muitas vezes esse tipo de assunto termina não sendo importante quando deveria ser. Eu acho que essa é algo que eu acredito que vai acontecer no Brasil, que lá fora já acontece bastante. E com ferramentas, e o próprio conceito de self-service BI, que o Henrique apresenta aqui, ele vem muito nesse encontro. Ou seja, eu tenho o tomador de decisão, precisa tomar decisão em até um dia. Ele colocou que a equipe de TI leva 6 semanas, isso se os dados estiverem disponíveis, né, Henrique? Já começa por aí. Por isso que eu abordo tanto a importância de você ter uma estrutura nacional de dados. Porque os dados precisam estar disponíveis acima de tudo. E dados para que apoiem a tomada de decisão, novos negócios, etc, etc. Complementarmente, Natália, eu vejo que assim, a imprensa tem um papel fundamental, principalmente para desmistificar a diferença de transparência e abertura. Porque hoje, ser transparente é muito cômodo. Tem vários governos aí comemorando que são transparentes porque cumprem o mínimo da Lei 131 e da lei de acesso. Desculpa, isso não é transparência. Eu acho que isso é muito pouco para se comemorar. Está fazendo a obrigação. E aí eu acho que a imprensa tem um papel fundamental
de realmente colocar os pontos nos is. E esse trabalho mesmo de que o Ariel falou, de consultar as pessoas e tal, porque a transparência que hoje é tão propaganda no Brasil, ela não serve de muita coisa. É que nem aquele slide que eu coloquei. É colocar o cidadão do lado de fora do vidro olhando. Sim, e daí? Qual o papel de interferência do cidadão nesse processo? Assim, tem muitos outros casos, mas eu cito esses dois como pontos importantes. O papel da iniciativa privada e o papel da imprensa aí, dentre muitos outros motivos que eu poderia citar aqui, mas eu passo a palavra para os meus colegas, que é falar Henrique. Obrigado, Thiago. Eu volto lá naquele ponto de comparação do microcosmos dentro de uma empresa com o que acontece na sociedade no uso dos dados, né? Eu me lembro de um cliente que nos contou uma história muito triste na empresa dele, porque eles passaram muito tempo construindo um BI, o BI ficou pronto, eles se esforçavam para que a carga rodasse todos os dias, para que os dados estivessem disponíveis, e ele me contou muito triste que alguém disse para ele, da área de TI dele, que o servidor estava, depois de algum tempo, lá, depois de alguns anos, alguém disse para ele que o servidor estava 2 meses fora do BI e ninguém na empresa tinha notado. Então, quer dizer, era uma coisa que não era usada, não estava de encontro que as pessoas precisavam e elas continuavam resolvendo seu problema no Excel de outra forma. Eu acho que a gente só vai perder o risco de vez em quando, ter algum retrocesso na liberação de dados abertos, quando isso for tão usado, mas tão usado, que no dia que esse negócio não rodar, sair no Jornal Nacional que tem um problema, entendeu? As pessoas vão estar dependendo daquilo, a economia vai estar dependendo desses dados abertos para girar. Nesse momento, sim, qualquer retrocesso vai ser percebido. Eu acho que eu realmente não, como eu não acompanho tanto, eu não saberia medir se está havendo retrocesso ou não, mas nessa comparação eu diria que só não vai, a gente vai deixar de ter o risco do retrocesso quando todo mundo gritar. Aqui está funcionando? Tá. Obrigada, Natália, pela pergunta. Em relação aos retrocessos, né, eu acho que, infelizmente, isso vai ser uma coisa que a gente vai observar muito daqui para frente. A gente vive um retrocesso político em todas as esferas, né? A gente observa uma tentativa de retrocesso em relação aos direitos trabalhistas, em relação à reforma da Previdência, que está aí, um retrocesso em relação ao que o Brasil entende por trabalho escravo, né? Não sei se vocês acompanharam a polêmica, enfim, eu acho, né, que a gente viveu um golpe no ano passado e a gente está sofrendo as consequências desse golpe agora. E vai ser realmente muito difícil a gente conseguir segurar isso tudo que a gente conquistou ao longo dessas décadas de democracia ininterruptas que a gente teve no Brasil. E, então, o que está acontecendo com os dados abertos é mais uma dessas consequências. O que a gente pode fazer? Da mesma forma como a questão do trabalho escravo foi praticamente interrompida por uma influência muito grande de redes internacionais, de movimentos sociais, coletivos, cidadãos, as redes transnacionais de advocacy, que eu acho que hoje exercem papel fundamental nos países, interferindo, né, nas direções dos governos. Eu acho que, num primeiro momento, fortalecer esses elos, a gente estava até conversando sobre isso no almoço, né, como é que as empresas podem atuar mais junto aos cidadãos, junto aos coletivos, como é que a gente pode fortalecer essas alianças para, de alguma forma, criar uma resistência que faça com que essas práticas democráticas, e os dados abertos eles estão dentro dessa lógica, né, de transparência, de participação cidadã, como é que a gente pode fazer para fortalecer isso? E vigilância, né? E aí a gente, essa nossa pesquisa, a gente vai terminar agora com um observatório das redes para a participação política digital, justamente para verificar a sua sustentabilidade, para ficar perto, para a gente apoiar, para os pesquisadores apoiarem da forma como eles vão conseguir apoiar, né, para que a gente possa colaborar nesse movimento em prol de uma democracia que eu espero que continue no Brasil. Só uma coisa. Eu não acho que tenha que seja um fator de retrocesso em todos os campos, mas a luta contra a corrupção e o avanço da luta contra a corrupção, em muitos casos, pode ter sido um fator de retrocesso na área da transparência, porque, de fato, dados abertos e maior transparência ajudam na luta contra a corrupção. Então, pode sim, em alguns níveis de governo, alguns municípios, alguns estados e no nível federal, ter tido alguns retrocessos na área da transparência por conta do avanço na luta contra a corrupção.
mas não acho que isso seja generalizado, assim, todos os casos seja esse o fator principal. Vou abrir para perguntas. Alguém da plateia tem uma pergunta que é... Tem um microfone aqui no meio. Tudo bem? Meu nome é Miguel, sou professor na UFABC. Quero agradecer à mesa pela palestra. Vou fazer uma pergunta assim, para todos, mas talvez mais para o Thiago e para o Ariel, que tocaram um pouco mais nesse ponto. A questão, vocês mencionaram a questão da sustentabilidade relacionada ao envolvimento mais forte do setor privado. Eu queria que vocês talvez esclarecessem um pouco mais essa ideia, de repente dar alguns exemplos de como isso pode acontecer, porque isso é uma questão que me preocupa um pouco, assim. Se a gente pensar qual que é o risco que a gente tem num processo como esse, de haver de que a priorização, por exemplo, de que tipos de dados vão ser abertos, com que estrutura, vai ser determinada por atores privados, que têm interesse, têm capacidades de se beneficiar desses dados que são muito diferentes do restante do público, né? Então. Sou Miguel, da UFABC. Miguel, parabéns pela pergunta, ela é excelente. E, inclusive, vamos lá, a própria Open Knowledge, aí o Ariel vai poder falar um pouco mais, uma das suas práticas, eu até pesquisei no mestrado, é que a gente deve ouvir o cidadão para poder priorizar a abertura de dados. Tá? Isso é fundamental. Agora, nessa relação de oferta e demanda, além de ouvir o cidadão, a gente entra muito na capacidade dos entes estatais em abrirem esses dados. E eu concordo com você que isso é uma preocupação, de que a abertura de dados ela seja pautada por uma lógica econômica, mas quando eu coloquei isso como um caminho, é na questão de você criar sustentabilidade, criar ponte, para que a ponte não se quebre, para que a partir daí a gente consiga avançar em outras áreas. Tá? Agora, o fato é que a iniciativa privada já faz a abertura de dados com muito mais competência que o setor público. O problema é que esses dados não estão abertos. O que eu falei agora parece ser meio louco, né? Por exemplo, quantos dados nós fornecemos aqui a Facebook, Google, Waze todo dia? Que é uma coisa que o Ariel também provoca. Ou seja, como eu falei, né? A abertura de dados ela tem um custo, ela precisa ser mantida, entendeu? A iniciativa privada tem essa capacidade de abrir. A gente precisa criar essa ponte, mas óbvio que a gente precisa levar essa capacidade para todas as demais áreas da sociedade. O problema que tu aponta aconteceu com o governo eletrônico lá atrás. O governo eletrônico avançou muito na área de fazenda, na área de finanças, na área das obrigações, né? Mas na área dos direitos deixou muito a desejar. Repito, a minha colocação foi do ponto de vista de criar ponte, mas ressalto que a tua provocação é extremamente válida e tem que estar aqui nessa pauta sempre. Posso responder? Vou responder com um exemplo, uma iniciativa que eu conheci em Vancouver, no Canadá, que Vancouver é uma cidade que é exemplo assim na abertura de dados e no envolvimento dos diversos atores da sociedade. Aí, eles abriram vários datasets e tal, e um deles era sobre resíduos. E um dos dados era o GPS e os caminhões de lixo. E aí veio uma empresa, que eu acho que é de reciclagem da cidade, e criou um aplicativo com esses dados, que você baixa e te indica, acho que é com 1 hora, 3 horas, ou no dia anterior o caminhão passar na frente da tua casa. E aí manda aí mensagens com como reciclar, enfim, como separar o resíduo, etc. E aí eles contaram, pelo menos o pessoal que participou do evento aí do governo, que um dos aplicativos mais baixados em Vancouver, todo mundo tem, porque é super útil, foi uma empresa que criou, consome dados públicos, que são os dados do caminhão do lixo, e está ajudando enormemente a cidade a resolver um problema que a grande maioria das cidades tem,
que é reciclar os resíduos, não deixar o saco de lixo numa hora que não é a hora certa, etc. Então, isso é só um exemplo, mas não significa que é a empresa, o setor privado, que vai escolher o assunto, o dataset ou a prioridade para a cidade. Tá? Certamente a cidade vai ter que abrir um processo de participação com os diversos atores, principalmente o cidadão comum, as organizações da sociedade civil que trabalham nessa agenda, definir a prioridade e, em cima disso, se convidar as empresas para se integrarem no processo e trazer o que tem de melhor iniciativa privada, que é fazer o processo mais eficiente. Então, eu entendo a preocupação e isso, eu acho que essa preocupação tem muito a ver com a cultura latino-americana de como se relaciona o público com o privado, mas isso não necessariamente deveria ser assim. Tipo, a gente está mal acostumado, não deveria ser esse o padrão. Posso só fazer um breve comentário? Eu acho que a iniciativa privada ela tem muito a contribuir em gerar valor com dados abertos, principalmente no campo de inovação cívica. Mas, ao mesmo tempo, assim, só complementando o que o Thiago falou, eu acho que a iniciativa privada ela não é uma boa fonte de abertura de dados, ela é uma boa fonte de produção de dados. Porque, em geral, a gente tem uma grande dificuldade, uma grande opacidade com os dados da iniciativa privada, né? E muitas vezes, principalmente a gente está falando de grandes players, Facebook, Google, Twitter, não só players de redes sociais, Amazon e por aí vai, que coletam dados nossos e têm acesso a muita informação, produz muito dado, né? Na verdade, a gente produz os dados para eles conseguem processar muitos dados e esses dados não estão disponíveis. Então, acredito que tenha dois lados aí em relação a esse envolvimento da iniciativa privada. Um, que ela pode ser muito benéfica quando a gente está trabalhando, principalmente no campo da inovação cívica, e outra que ela precisa também ser pressionada a abrir dados e a ser menos opaca, principalmente nas suas práticas, né? E aí eu vou abrir para mais uma questão. Acho que eu vou puxar aqui, né? Mais fácil. Não? Ou dá para ouvir? Não, não dá, né? Como é que tira isso daqui? Obrigada. Oi? Bom, boa tarde. Está caindo aqui, mas tudo bem. Obrigada pela apresentação. Eu sou Manuela Ribeiro, entre outras atribuições, eu coordeno a pesquisa TIC Governo Eletrônico no CETIC, que é um dos departamentos do NIC.br. Na verdade, eu tenho dois comentários / perguntas. Um deles é para reforçar a fala do Ariel em relação ao conceito de dados abertos, ou a ideia de dados abertos não está sendo plenamente discutida entre os órgãos governamentais, né? A pesquisa TIC Governo Eletrônico mostra que 88% dos municípios tinham algum website em 2015, ou seja, realmente, de fato, tem um grupo, uma parte dos 5.570 municípios que nem website tem, e ter website não significa que tem informações ou que trabalhe com esses temas. E um dos eixos da pesquisa é justamente o uso das tecnologias para ampliar, para melhorar o acesso à informação pública. E há um debate, né, uma série de especialistas conversam com a gente, não, vocês têm que medir dados governamentais abertos e tal. Que é um tema que eu sou muito cara a isso e sou a favor, só que da maneira que a gente coleta, entrevista por telefone, questionando gestores de TI, a gente tem uma série de ferramentas, entre elas entrevistas cognitivas, para falar com esses gestores que vão responder à pesquisa. E quando a gente testou, né, perguntou, mas vocês têm dados abertos, o que vocês entendem por dados abertos? Percebe que esse conceito não está amplamente, ou está sendo entendido de uma forma diferente do que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, muito associado, não, a minha informação está no site, não, estamos nas redes sociais e outros temas. Então, como é que você vai fazer uma entrevista de telefone que você está perguntando uma coisa e a pessoa está entendendo outra, né? Então, tem uma dificuldade de falar sobre isso, porque, de fato, esse conceito não está plenamente divulgado. A gente pensa Rio, São Paulo, etc., e muitas vezes esquece que o Brasil é muito maior que isso e muita gente não está nem pensando. Então, uma das minhas perguntas é em relação às estratégias para ampliar ainda mais o conhecimento sobre esse tema, primeiro nas organizações que vão disponibilizar esses dados. E agora, olhando o usuário, né, ou a pessoa que vai acessar essas informações, reforçar também a questão dos diferentes grupos. Eu queria que vocês falassem, podem ser todos ou apenas quem se interessar,
sobre o papel do intermediário, essa pessoa que, por vezes, tem o conhecimento técnico, desenvolvedor, etc., e os grupos, os movimentos sociais que talvez poderiam utilizar essas informações ou gostariam, mas não conhecem essas terminologias ou não sabem utilizar. Porque é isso que eu vejo de fato. Né? Tem um grupo que entende da parte técnica, um outro que nem imagina o potencial desses dados para suas atividades. E, nesse sentido, eu sempre cito um exemplo para os meus alunos e alunas, na época que a Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo criou a política de dados abertos, o Policy Neto, naquele momento, decidiu, eu fiz um estudo de caso sobre isso, que existia uma série de movimentos sociais que já utilizavam os dados da Câmara de Vereadores, e eles tinham um jornalzinho. Lá que eles, mensalmente, ou num determinado período, eles apresentavam num determinado formato. E aí vem, né, a propaganda. Não, agora nós teremos dados abertos, a Câmara vai ser muito mais transparente, os dados vão estar disponíveis de uma maneira que vocês vão poder utilizar. Quando vem os dados abertos, esses movimentos sociais que já observavam os trabalhos da Câmara, o que aconteceu? Eles falaram, não, vocês nos enganaram. Eu não entendo, eu não sei usar isso daí. Cadê o jornalzinho que eu já sabia que eu recebia aquele determinado material? Então, minha pergunta é, qual seria o papel dos intermediários? Eles sempre vão existir? Eles são uma transição até o momento que, de fato, as pessoas vão saber usar as ferramentas tecnológicas, todos vamos saber? Como é uma questão, na verdade, que eu não tenho uma resposta, que eu fico pensando sobre isso, qual o papel desse intermediário. Aí tem as discussões, não, intermediários vão sempre existir, mas os dados abertos vão estar lá justamente para que várias posições sobre aquele dado sejam colocadas, e não só um posicionamento de um governo, ou só de uma empresa, ou só de uma organização, ou só de um indivíduo. Enfim, eu queria saber a opinião, se não de todos, mas de alguns de vocês. É isso. E quem quiser acessar os dados do CETIC, aproveitar. O Governo Eletrônico tem várias questões, inclusive, não sobre dados governamentais abertos como eu gostaria, apesar de a gente ter um indicador que olha os formatos de arquivos que são disponibilizados nos sites dos órgãos federais e estaduais. Dados abertos vai muito além disso, mas eu acho que já é um começo. Obrigada, pela atenção. Vamos fazer mais uma pergunta, aí a gente faz a rodada aqui de resposta. Ótimo. Obrigado, Natália. Obrigado a todo mundo. Eu sou o Diego, eu sou da assessoria do comitê, mas aqui eu falo na minha capacidade pessoal e, por conta das coisas que eu vou falar, na minha capacidade mais pessoal possível, desvinculem toda e qualquer coisa do CGI. Em primeiro lugar, eu não vi a tua apresentação, Thiago, mas todas as outras apresentações foram muito boas. Eu presumo que tenha sido tão boa, porque a Ana Júlia tem esse papel de conseguir colocar muita gente legal. Sou muito amigo da Ana Júlia, sinto que ela não esteja aqui com a gente, mas ela não está por um motivo muito especial, que é a luta contra o desgoverno do Sartori no Rio Grande do Sul, que está fechando fundações de pesquisa no Estado e está trazendo um dos retrocessos que vocês apontaram, justamente o mando e desmando do setor público em relação a fundações de pesquisa pública que fazem pesquisa de qualidade. E eu achei que era bom registrar isso, deixar isso em vídeo, talvez isso custe minha demissão, mas acho que é realmente muito importante. A minha pergunta tem a ver com outro retrocesso, acho que o Ariel trouxe isso muito bem. Qual é o limite que a gente tem entre a definição de leis de proteção à privacidade e aos dados pessoais, que seja habilitadora de mais qualidade no governo aberto, e aquelas leis e iniciativas que podem prejudicar o desenvolvimento da pesquisa e da implementação e da prática dos dados abertos? Não sei se todos vocês gostariam de comentar, ou pelo menos o Ariel, que trouxe essa questão, porque a tendência de proteção à privacidade de dados pessoais, dados sensíveis e de todo tipo, ela está crescendo exponencialmente no âmbito da governança da internet, mas nem todo lugar está partindo de uma matriz sólida, e alguns lugares estão emulando de forma equivocada o modelo europeu, e eu queria saber como a gente faz para evitar que isso afete a pesquisa, o desenvolvimento e a prática de abertura de dados. Obrigado. Olá, eu sou Laura, sou estudante da Universidade Federal do Ceará, estou fazendo doutorado, e eu pesquiso sobre inteligência artificial e direitos humanos. Aí eu vou ser bem precisa na minha pergunta. Eu sou estrangeira, desculpa. Alguns de vocês falaram sobre a importância da iniciativa privada. Então, para dar valor aos dados públicos que não são usados para o desenvolvimento de tecnologias. Aí eu fiquei perguntando-me se também não caberia
se não teria competência, acho que é o Ministério de Inovação e Tecnologia, não sei qual é o nome exato, não caberia também a essa parte do governo criar e implementar uma política pública que ajude ao setor privado a dar esse valor e que ajude também a que exista esse desenvolvimento de tecnologias e que por meio disso se chegue à municipalidade que você falava, a disponibilidade dos dados abertos públicos nos municípios. Vamos fazer a rodada de respostas, pessoal, e aí eu acho que a gente não vai conseguir mais atender nenhuma outra pergunta pela questão do tempo mesmo. Então, eu vou me despedir, agradecer a oportunidade, agradecer aqui a disponibilidade dos colegas e vou começar pela pergunta da Laura, né? Bem, eu coloquei isso na minha apresentação, que o Brasil ele carece de uma política nacional de dados abertos. E nessa política nacional a gente precisa discutir esse tipo de coisa, tanto a questão da apropriação dos dados por parte da sociedade, das empresas. Uma política nacional tem que dialogar com a política de proteção dos dados pessoais, porque uma coisa não dá... Dados pessoais e dados sigilosos, uma coisa não dá para ser descolada da outra. E eu vejo que, para resumir a minha fala, a discussão sobre transparência e dados abertos no Brasil, ela ainda tem muitos equívocos, ela ainda é muito pautada por somente dar publicidade ao que é público, mas eu acredito que quando nós colocarmos esse elemento de dados abertos e transparência como um insumo para a inovação, seja cívica, seja de negócios, seja social, nós vamos sim conseguir. Essa é a minha crença, na verdade, né? Eu agradeço a pergunta, porque se eu pudesse resumir, tudo que eu falei aqui é a desintermediação, é nisso que eu acredito. É isso que a nossa sociedade está vivendo em vários serviços. O Uber é uma desintermediação, o Airbnb é uma desintermediação. E se não funciona usar dados privados dentro das empresas que têm uma cadeia de comando no formato precisar de um programador para resolver minhas perguntas, não vai funcionar com dados abertos. Esse é o ponto da minha palestra. Então, lá quando inventaram o carro, era necessário andar com um mecânico do lado, né? Ninguém dirigia o seu carro. Tinha um mecânico que cuidava do carro e dirigia para nós, né? Hoje é impensável nisso. E daqui a alguns anos vai ser impensável pensar que eu preciso ter um programador do meu lado para me cruzar uma base de dados e analisar eles. Respondendo à colega aqui do Ceará, eu acho que o governo não precisa fazer nenhum movimento nesse sentido. O que eu acho é que vai ser ao natural. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Serenata de Amor. Se o governo, se decidirem agora que não vão mais publicar os dados da Câmara dos Deputados lá das despesas, vocês não acham que isso vai causar uma comoção, que vai aparecer no Fantástico? É isso que eu acredito. É um processo natural. O uso vai levar à obrigatoriedade de que não se mude mais isso, e vai ser natural. As empresas que não aderirem a isso vão ficar para trás, e a concorrência manda, e elas vão fazer isso. Então, eu acho que o governo não precisa não se envolver nisso. Então, vocês estão muito otimistas, fico feliz. É bom uma injeção de otimismo, assim. Eu realmente sou muito ruim de fazer predição. Acho que deve ser assim o hábito do pesquisador, né? A gente tem muito medo de falar que é o que eu acho que vai ser, assim. Então, eu não sei, eu realmente não sei. Eu acho que a gente tem que parar agora para ver o que vai acontecer, e eu não sei se essa intermediação vai deixar de acontecer, pelo menos no Brasil, e num prazo curto, também não sei. E a pergunta do Diego é bastante instigante, né? Até que ponto uma lei de proteção de dados pessoais pode vir a atrapalhar a pesquisa, o desenvolvimento, a abertura de dados, né? Da mesma forma, a gente pode pensar também até que ponto uma lei pode vir a atrapalhar a liberdade de expressão na rede, a própria democracia, a transparência.
E aí eu acho que é uma questão de embates políticos, né? Como tudo que a gente vê no nosso campo de governança da internet, é um embate constante, a vigilância é necessária e a gente não pode piscar o olho. E é isso, assim, eu acho que eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, as perguntas e todo mundo aqui, os colegas de mesa, foi realmente muito legal. Faltou a Ana Júlia, espero que na próxima ela esteja aqui com a gente. Obrigada, gente. Então, vou tentar responder o que veio para mim. Sobre intermediário, eu acho que eles vão existir, mas de maneiras diferentes. Vai ter intermediários, sempre teve intermediários, mas foram mudando, principalmente em relação ao uso de alguma tecnologia, mas eles existem. Tipo, o jornalista é um intermediário, não vai deixar de ter jornalista, mas ele vai usar esses dados de uma forma diferente, com plataformas diferentes, com meios diferentes, mas eu acho que intermediário existe, até porque a sociedade sempre se comportou dessa maneira. Mesmo com todas as ferramentas de descentralização que a gente tem, não é todo mundo que é empreendedor da sua própria vida. Tem outras pessoas ajudando nessa intermediação, mas é isso. Ninguém tem a bolha de cristal, então é só um chute. Sobre a lei de proteção de dados pessoais, eu acho que o primeiro passo é criar um debate na sociedade. Tipo, esse é um assunto que praticamente ninguém discute, até porque tem questões muito mais críticas acontecendo hoje no Brasil, mas o primeiro passo é colocar o debate na sociedade e começar a acolher visões diferentes, porque eu não acho que a gente possa se falar, é essa lei que deu certo e tem que ser dessa maneira. Assim, para a Europa, e mesmo dentro da Europa, tem leis diferentes. A Alemanha não é igual à França, como está sendo discutido. Então, eu acho que o Brasil vai ter características próprias, mas tem uma questão que eu queria só deixar claro em relação a esse assunto, e umas coisas que a gente viu na Estônia e que a gente achou muito interessante, que é a requisição para o uso de dados pessoais, tanto por parte do governo quanto de empresas que têm acesso a dados pessoais. É muito diferente quando você está gerando dados pessoais tanto para o governo quanto para uma empresa e você não sabe o que é feito com esses dados, do que quando você sabe o que está sendo feito com esses dados e quem está utilizando, e você tem na sua mão a possibilidade de aceitar ou não esse uso de dados. Então, a requisição de dados, por isso, e na Inglaterra também tem requisição de dados, só que de empresas, mas também tem uma requisição de dados. Então, isso é um ponto que eu acho que não tem como não entrar dentro desse processo, e hoje pode ser feito. Assim, a gente já tem a tecnologia para isso, já foi feito em outros lugares. Então, e aí, sobre o da Laura, sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia, sim, a questão é que isso não funciona no Brasil e também não vai funcionar em outros lugares, é quando de cima para baixo você quer que os municípios façam o que você fala, o que você diz ou a lei que você cria. Isso não acontece, não é assim como funciona. O ideal é a apropriação dos municípios e do poder público local dessas leis, desses processos. Também isso acontece também com o planejamento, mesmo o Ministério de Transporte, querendo que cada município tenha seu plano de mobilidade, isso não aconteceu, nem com incentivo fiscal. Esse aí ter um feedback também, participar, e principalmente para o Ariel e para a Cristiana, ela fala o seguinte: os pedidos de abertura de dados têm sido negados com base na hipótese de exigir trabalho adicional, né? Muitos órgãos públicos falam isso. Tendo em vista que abrir os dados públicos exige esforço da burocracia para organizar, etc., como lidar com esse desafio legal, institucional, como mudar esse hábito, né, para a Cristiane, e como centrar no cidadão? Como mudar? Eu acho que é o mesmo desafio para a ciência, é o mesmo desafio para as empresas, né, até, que o Henrique colocou também,
como transformar a cultura institucional talvez seja o maior desafio de todos, assim, né? Como é que a gente faz as pessoas fazerem as coisas diferentes, né? Eu lembro que eu fiz uma pesquisa rápida sobre o processo de digitalização dos processos no STJ, e eu encontrei um monte de funcionário falando mal desse processo de digitalização, porque era um absurdo. Aí, sim, mas como? E você é alérgico, né? Você morria lá de espirrar com os processos em papel. Ah, sim, mas é porque a pessoa vai ter que aprender a fazer tudo diferente. Né? Então, esse fato da pessoa ter que se... É um pouco igual uma criança que adora o hábito. Né? A criança adora fazer a rotina, criar a rotina e seguir aquela rotina sem transformação. É um pouco o que a gente acaba vendo dentro das práticas institucionais. Né? O que a gente observa com as pessoas dentro de cada campo delas. Né? Elas se acostumam com aquilo e transformar é muito difícil. E essa questão dos dados abertos é bem complicado, né? Porque a gente tem o SIC, né, inclusive, que é onde os cidadãos podem pedir as informações, e o que a gente vê nos ministérios é que eles colocam os estagiários para responder as perguntas. E geralmente é copiando e colando pedacinhos de leis. Então, realmente, isso é um grande desafio que a gente tem que continuar esse nosso processo de democratização, né, dentro do Brasil, para que a gente vá transformando aos poucos. É sempre muito... O que eu acho é que o processo histórico ele vai de uma forma muito devagar e a gente vive muito pouco. Então, a gente não vê, né, essa transformação toda que a gente queria ver, que provavelmente vai acontecer daqui a 100 anos. Mas espero que os nossos netos vejam. Né? É difícil essa pergunta, Ana Júlia, mas tem um lado, esse artigo tem um lado que, para o poder público, de alguma forma faz sentido, porque vieram pedidos, depois da lei, vieram pedidos que realmente levaram o poder público a fazer um esforço muitíssimo maior do que ele estaria preparado. Isso, obviamente, tem casos e casos, mas isso aconteceu. Teve pedidos de informação que foram muito difíceis para o poder público responder ou não respondeu, o que também está fora da lei, ou no tempo que a lei prevê. Eu acho que a resposta está no médio e longo prazo. Assim, é uma adaptação das estruturas de governo para lidar de uma maneira muito mais fluida e mais dinâmica com esse tipo de pedidos. Assim, hoje a gente vê governos que não estão praticamente prontos para lidar com o digital. Tipo, tem governos que não trabalham praticamente no digital. Então, para eles, talvez qualquer pedido de informação em formatos abertos vai ser um esforço gigantesco, mas também tem governos que estão se transformando e virando digital. Então, para esse tipo de governo, esse tipo de pedido de informação vai ser muito mais simples e vai gerar menos esforço. Então, a resposta, na verdade, seria uma transformação interna dentro das próprias instituições, que isso vai demorar, mas não tem como não acontecer, vai ter que acontecer. E nesse sentido já está pronto, está mais flexível e mais dinâmico para esse tipo de resposta. Mas, de fato, assim, e obviamente esse artigo vai ser utilizado também em muitos casos para não responder pedidos que são sensíveis para a instituição pública. Então é complicado, uma pergunta difícil. Bem rapidinho por causa do horário, mas eu vejo claramente que existem dois momentos. O momento do legado, acessar os dados legados realmente tem um custo muito grande, para transformar dados públicos em formatos, diversos formatos, é muito custoso. Mas olhando daqui para frente, eu vejo que um caminho de médio prazo, como a Ariel coloca, é que os novos sistemas de informação eles já nasçam abertos, já nasçam nativamente com interface de programação, com APIs, com endpoints. Se também os colegas das áreas de tecnologia se apropriam desse conceito, a gente começa a resolver o problema daqui para frente. O legado, tudo bem, existe o SIC, gera aí 111 mil pedidos para a CGU por ano. A gente vai ter que conviver com isso por um tempo, mas se a gente começar a pensar nisso, implementar políticas e ações corretamente de agora em diante, certamente os pedidos não serão mais desarrazoados, até porque os dados já vão estar abertos por padrão. Gente, vou agradecer aqui a mesa. Obrigada, as perguntas, obrigada aí pela participação. E a gente vai encerrar aqui para dar espaço aí para o próximo painel. Obrigada.